Começando de novo a gravação de aula, né? O pessoal que está em casa, que está assistindo essa aula gravada, né? O pessoal do ensino remoto. Estamos aqui hoje com a turma do terceiro ano, gravando a aula de pilhas, que é justamente continuidade da aula anterior, que foi a aula de oxirredução, tá certo? Se tiver dúvida, pergunte, tá bom? É muito importante que você pergunte. Então essa é a única aula que vai ser gravada, porque as outras vão ser ao vivo, né? Então essa fica para vocês que estão em casa. Lembrando que tem exercício paralelo voltado para esse assunto de hoje, certo? Hoje o objetivo da aula da gente vai ser conhecer todo o que é uma pilha, né? E entender, inclusive, as espontaneidades de reação. Vocês atrás não conversam não, tá certo? Nosso objetivo aqui hoje é conhecer o que são as pilhas, tá certo? A gente vai conhecer o que são as pilhas e também entender um pouquinho dos elementos que o compõem, certo? Vou falar um pouquinho sobre quais os elementos a gente vai encontrar numa pilha e qual a relação que isso tem justamente com aquelas que a gente já conhece, tá? E ao final, a gente vai fazer uma análise de uma pilha de Daniel. Obviamente, toda e qualquer pilha obedece ao mesmo princípio, tá bom? Então, primeiramente, vamos conhecer, né, o que são pilhas, né? Primeiramente, pilhas são dispositivos que são criados, né, que contêm dois componentes em sua relação. O que esses componentes, qual é a função deles? Transferir elétrons. Então, ele associa, o cara que criou isso, na verdade não foi Daniel, o nome da pilha é pilha de Daniel, mas não foi ele que criou, né? Então é uma pilha muito simples. Descobriu-se que associando dois metais com um líquido condutor entre eles, eu conseguiria fazer que ocorresse transferência de elétrons em entre um metal e outro. E essa transferência de metal, como o metal está caminhando, vamos chamar de caminhando entre aspas, tá pessoal? Que metal elétron não tem perna. E como esse elétron estava caminhando de um metal para outro, gerou-se o que a gente conhece como corrente elétrica. Corrente elétrica na física do terceiro ano, vocês vão ver isso em eletrodinâmica. Corrente elétrica é nada mais nada menos que o andar dos elétrons. Vamos dizer assim, o movimento dos elétrons. Então, quanto mais os elétrons andam, mais eu tenho a corrente elétrica. E é essa corrente elétrica, por exemplo, que faz o ventilador aqui funcionar, o telefone de vocês funcionar também, todo o eletrodoméstico da sua casa também funciona a partir da corrente elétrica. Sem corrente de elétrons, ou seja, sem corrente elétrica, não há funcionamento de aparelhos elétricos. E a pilha é um dispositivo, inclusive portátil, que permite, através de uma reação química, que esses elétrons andem. Beleza? A primeira pilha, ela foi uma pilha composta de zinco e cobre. E aí, obviamente, não era desse jeito, era feita empilhada uma sobre a outra. E aí depois desenvolveu-se esse mecanismo aqui, beleza? Então, fechando aqui, são dispositivos compostos por dois componentes, e às vezes tem mais alguns, mas mesmo aqui tem mais de um, a gente só chama de dois, tá certo? Porque um às vezes é associado, o outro é um que doa e um que recebe, beleza? E aí, ó, em suas respectivas soluções, onde ocorrem reações redox. Redox, sabe o que eu falei o que é redox na aula passada? Reação de oxirredução, beleza? E aí, produzindo uma diferença de potencial, que nós conhecemos como DDP, diferença de potencial, ou U. Então, olha só. Então, voltando agora para o esquema de uma pilha. Vamos ver como é que é esse esquema de montagem de uma pilha. Esse esquema aqui, como eu falei, é construindo a partir do que eu falei aqui, tá certo? Então, olha só. Eu tenho dois componentes. Aqui eu tenho um componente zinco e aqui eu tenho um componente cobre, tá certo? Esses dois componentes aqui são os meus metais. Bruno, vai ser sempre dois metais? Nem sempre. Tem pilha, por exemplo, aquela redondinha que a gente bota no controle remoto. Elas são à base de carbono grafite, que não é um metal, mas é condutor de corrente elétrica. O grafite do lápis, se você empurrar ele na tomada, leva um choque, porque ele conduz corrente elétrica. O grafite, não a madeira, o plástico, sei lá, enfim, o que seja. Mas o grafite, ele é condutor de corrente elétrica. Por isso que ele está no meio da pilha. Se você abrir uma pilha daquela redondinha cilíndrica, lá dentro vai ter um bastão de grafite, que ele é um polo, ele é um eletrodo, tá bom? Então, esses dois componentes aqui, isso aqui está simbolizando uma barra metálica, tá pessoal? É uma barrinha metálica. Então, essa barrinha metálica de zinco aqui e essa de cobre, né, estão simbolizando o que nós chamamos de eletrodo, tá? É ele o eletrodo.
Na verdade, o eletrodo é o conjunto todo, certo? Mas aqui nós temos também um recipiente, que é um copo de Becker, um copo comum, tá? Contendo uma solução. No caso aqui da solução que está do zinco, ela tem que conter o cátion zinco. No caso aqui, o zinco seria 2+. Relaxa, beleza? E aqui no caso do cobre, o eletrodo, a solução que contém aqui dentro tem que também ter íons de cobre 2+. Ou seja, nesse caso aqui da pilha de Daniel, a minha solução contém o mesmo íon do metal, e no caso do cobre, a solução contém o mesmo íon do metal. Normalmente, é comum a gente usar o sal, sulfato de zinco, ZnSO4, e aqui a gente usar o sulfato de cobre, que é o que fornece o cobre 2+, tá bom? Então, para fechar aqui, na montagem da pilha eu tenho a solução, isso aqui é importante lá na frente, tá, pessoal? Em equilíbrio químico vai ver isso aqui. Então aqui, ó, eu vou ter a solução do mesmo metal, certo? É importante lembrar isso aqui. Por quê? Porque vai haver o que a gente conhece como reação redox, que eu vou falar agora. Só que antes de falar, eu vou falar desse bagulho azul aqui no meio, que é tipo um cano, um tubinho, ligando uma solução até a outra solução. Como é que a gente chama isso? Ponte salina. Qual é a função da ponte salina? Antigamente caía muito em questão de vestibular, hoje vem menos, mas eu vou falar assim mesmo, tá bom? A ponte salina, ela na verdade é o que mantém o equilíbrio. Por quê? Quando isso aqui começa a trabalhar, esse vermelhinho aqui é o fio condutor, aquele fiozinho de cobre, beleza? Isso aqui pode ser um multímetro, por exemplo. Pode ser aqui um medidor de tensão, tá certo? E aí o que acontece? Quando a gente está com a pilha operando, vai ocorrer alguns eventos com os eletrodos. Por exemplo, o zinco vai começar a se desmanchar. O zinco vai começar a se desfazer, vai começar a esfarelar aqui dentro. E o cobre vai começar a ganhar massa, vai começar a engordar. Deixando a solução que é bem azulzinha da cor dessa... É um diadema, né? Certo? E aí, a solução que é bem azulzinha vai ficando transparente, vai perdendo a cor azul. Porque o cobre que está na solução, esse cobre aqui, ó, que deixa a solução azul, vai ficando todo preso aqui na placa. Certo? E aí, quando acontece isso, é por isso que eu preciso ter os íons respectivos da solução. Depois, com mais tempo, eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui, tá bom? E aí, quais as reações a gente vai ter nesse processo? Só um adendo aqui rapidinho, tá? Então, a ponte salina, como eu falei, esqueci de falar. Eu falei muito, mas não expliquei o que é, no fim das contas. Então, a ponte salina aqui, ela vai manter esse equilíbrio, porque se eu tirar demais daqui e saturar demais aqui, colocar muita coisa aqui, ela para de funcionar. Então, esse tubinho aqui permite que os íons fiquem passando de um lado para outro para se equilibrar. E aí mantém a pilha funcionando por mais tempo. Beleza? É assim que a gente funciona, tá? E aí, quais as reações que acontecem em cada situação aqui dessa que vocês estão vendo, beleza? As reações, como eu já expliquei na aula anterior, são reações redox. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho o zinco metálico, tá? Transformando-se em zinco 2+, liberando 2 elétrons, tá certo? E aqui, ó, mais 0,76 volts. Vou explicar a importância desse sinal daqui a pouco. Errou esse sinal aqui, lasca muita questão, viu? Que aqui vai ser cobre, metal, o metal cobre, essa plaquinha de cobre aqui, ó, liberando, transformando-se em cobre 2+, em meio aquoso, certo? Libertando 2 elétrons com um sinal do potencial menos 0,34, tá certo? Vamos entender ali o que está acontecendo. Para falar disso aí, eu vou trazer vocês para cá, para a espontaneidade das reações em pilha, tá certo? Na verdade, quando a gente vai montar uma pilha, seja numa questão de exercício, ou seja, sei lá, no laboratório mesmo, a gente precisa associar, combinar 2 metais, um que tenha tendência a doar elétrons e outro que tenha tendência a receber elétrons. E os livros de química, se você abrir aí seu celular agora para estudar tabela de potencial padrão, vai baixar
você vai ver aí no seu celular, não faça agora, por favor, você vai ver que existe uma tabelinha com todos os potenciais dos metais e alguns não metais também. E isso, obviamente, eu forneço isso aí a vocês na prova, tá certo? Todo mundo, todo professor, toda questão de prova traz isso. E aí, veja só, o que acontece? Né? Quando a gente vai fazer isso, quando o exercício traz, ele vai trazer sempre numa escrita só. Veja que aqui, ó, eu coloquei os dois potenciais no mesmo sentido, só que apenas um deles é espontâneo. Então, ó, uma pilha sempre é formada por um componente que se oxida. Vamos grifar essa parte aqui, ó. Componente que se oxida e outro componente que se reduz. Eu preciso que um perca e o outro ganhe. Beleza? Para a pilha funcionar. Né? Aqui no caso da pilha de zinco e cobre, eu vou fazer a análise aqui do lado. Tá certo? Então, olha só. O sinal do potencial padrão desse componente indica qual o sentido de sua reação. Ou seja, aqui eu tinha escrito a reação errada. Aqui eu tinha colocado o sinal de menos, aqui sendo mais, e aqui de mais sendo menos. Tá? Isso é muito importante, porque inclusive a questão traz isso, porque você vai conseguir definir a partir desse sinal quem está oxidando e quem está reduzindo. Porque a questão não vai trazer assim como eu coloquei, ele vai trazer as duas assim, ó. E é tu que tem que decidir quem é o cara que se oxida e quem é o cara que reduz. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Em geral, o sentido espontâneo é o que apresenta o sinal positivo. Ou seja, olhe para cá agora, certo? E veja que tem uma reação com sentido negativo. Tá vendo? Não é a reação do cobre? Quando um sinal de uma reação aparece negativo, ele está indicando para mim que essa reação não acontece nesse sentido. Espontaneamente, não. O cobre nunca vai se transformar em cobre 2, ele nunca vai sofrer uma oxidação de 0 para 2 e liberar os elétrons. Por quê? Porque ele está me dizendo que não faz. Já o zinco, quando se oxida, ou seja, passa de 0 para mais 2, aumenta o NOx, aumenta a oxidação, certo? Ele libera 2 elétrons espontaneamente e ainda me dá 0,76 volts. Tá claro aí, pessoal? Beleza? Então, entender essa questão da espontaneidade. Então, o sinal aqui está dizendo para mim que ele não é espontâneo para oxidação. Mas, se uma reação não é espontânea para oxidação, ela é espontânea para redução. Então, se eu escrever essa reação no sentido contrário, certo? Essa reação vai estar justamente na posição correta, ou seja, se reduzindo. Então, eu vou fazer o que agora? Estou aparecendo aqui, pessoal, junto com o quadro, no vídeo, está aparecendo eu, sem me cortar. Pronto. Então, olha só. Aqui, ó, eu vou reescrever essa reação aqui, ó, no sentido que ela tem que estar. Ou seja, seria esse, ó. Cu2 mais 2 elétrons. Certo? Escreva você também que está em casa assistindo essa aula. Escreva também, tá certo? 2 elétrons, formando o cobre 0, que é o sólido. Pessoal, aqui está em AQ, porque é uma solução aquosa, tá certo? AQ, solução aquosa, tá bom? E aí, ó, o potencial padrão dele deixa de ser menos, passa a ser mais 0,34 volts. Tá certo aí? Então, olha só. Veja que agora a reação, eu só fiz, ó, a única coisa que eu fiz foi inverter essa reação aqui. Eu troquei ela de lugar e também troquei o meu sinal. E agora sim, essa reação ela é espontânea para redução, enquanto a do zinco é espontânea para oxidação. Então, como eu falei, ó, o sentido espontâneo é aquele que tem um sinal positivo. Com base nisso, vamos analisar agora a pilha de Daniel aqui e aí fechar essa aula de hoje. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar as semi-reações dessas pilhas e depois eu vou combinar as duas semi-reações e vou fazer uma reação única, uma reação geral, certo? E aí, no final dela, eu vou calcular qual é a DDP, qual é a voltagem que essa pilha me rende. Então, primeiramente, eu já sei que aqui é a pilha, a solução, o metal e a solução tem o mesmo elemento, que é o zinco.
Aqui eu tenho que ter os dois, ó, cobre aqui, cobre embaixo também a solução, certo? E aí eu já sei agora, já acabei de aprender qual é o sentido das duas reações, tá? Nesse caso aqui, o zinco está me mostrando que ele é espontâneo para oxidação, por causa do sinal positivo. Então eu vou escrever ele aqui na posição certa, tá certo? Acompanha comigo, Vidag. Ó, zinco metálico, ou seja, NOx 0, forma sólida, vai formar na pilha o zinco 2+, o meio é aquoso, mais 2 elétrons, e o potencial disso aqui, que é o E0, né, é mais 0,76 volts. Já vi que o espontâneo do zinco é oxidar. Vamos agora escrever a outra reação do cobre no sentido que ela tem que estar. Ou seja, aqui o cobre, para mim, o espontâneo dele é reduzindo. Certo? Então vamos lá. Cobre 2+, na forma aquosa. Se eu tenho 2 elétrons e vou reduzir, eu preciso, se eu tenho carência de 2 elétrons, eu preciso receber 2 elétrons e aí sim formar o cobre metálico. E aí o potencial disso nessa posição é quanto, pessoal? Ó, daqui para cá é mais 34. É muito importante que você escreva o sinal. Certo? É muito importante. Ó, vou botar de novo aqui, tá? O zinco tá oxidando, ó. E o cobre tá o quê, pessoal? O cobre tá o quê, pessoal? Reduzindo. Certo? Vocês estão percebendo que eu tenho 2 elétrons antes da seta no cobre e tenho 2 elétrons após a seta no zinco? Estão vendo isso aí, pessoal? Eu vou poder fazer o quê? Ó, se o zinco está doando 2 elétrons, os dois saem por aqui, ó. Lá vem o elétron, ó. Lá vem o elétron, ó. Certo? Isso aqui é o elétron indo embora. Chegou aqui, ó. Chegou aqui na solução, aí o cobre, opa! Tem elétron ali disponível para mim. Ali tem elétron. Vamos reduzir, bora. Aí o cobre começa a receber esse elétron. Eu cortei 2 elétrons com 2 elétrons. É sempre igual? Não. Tem casos que a gente vai precisar balancear. Mas com exercício eu vou mostrando, beleza? Então olha só. Saiu o elétron, o zinco oxidou, perdeu esses 2 elétrons. Ele vai embora pela placa, passa pelo fio condutor, que a função dele é isso mesmo, conduzir, né? Vem embora pelo fio condutor, chega na outra placa, deposita aqui, o cobre da solução percebe o elétron em excesso aqui e vai começar a reduzir, ou seja, se transformar em sólido. Tá certo, pessoal? E aí, eu tenho, por final, depois que eu eliminei o elétron, eu tenho a equação geral. Zinco sólido mais cobre aquoso, cobre 2+, vai dar o quê? Zinco 2+ aquoso mais o cobre metálico na forma sólida. Essa aqui, pessoal, anotem isso, é a chamada reação global da pilha, que aqui no caso é a pilha de Daniel, tá certo? Mas vale para qualquer outra pilha que a gente for montar aqui na sala, tá bom? Aí, Bruno, essa pilha dá para ligar o que nela? Eu vou dizer logo de cara, vou dar logo um spoiler, nada. Ela só tem 1 volt. Bora ver como é que calcula? Então, ADDP, ou, como eu coloquei aqui, 1, certo? Pode ser U ou DDP, tanto faz. Vai ser o potencial maior menos o menor. No caso aqui, como eu já coloquei, você não vai usar esses valores, certo? Você vai usar os valores que a tabela te deu. Veja, isso aqui, gente, ó, que eu estou marcando de verde para vocês, é o que normalmente a questão dá. Bruno, eu consigo fazer por aqui? Consegue. É só somar os dois. Soma esse com esse, dá o valor.
Mas às vezes tem algumas situações que atrapalham. Então eu recomendo sempre aos meus alunos que eles façam com o valor dado na questão. Certo? Porque às vezes isso aqui não acontece, ele não pede isso aqui, ele só pede o valor da pilha. Quantos volts dá essa pilha? Então é mais seguro você fazer por aqui, ó. Certo? Então como é que você vai fazer? Potencial maior, ou seja, o que está oxidando, ox menos head. Tá certo? Quem é o que está oxidando? Não é o zinco? Então olha só, DDP vai ficar 0,76 menos, e aqui, ó, quem está reduzindo, menos 74. Deu para entender agora por que eu disse que basta somar os dois? Somar um com o outro, porque aqui, ó, menos com menos vai dar quanto? Mais, não é isso? Então a DDP aqui, ó, vai ser mais 1,10 volts. Fim de papo. Certo, pessoal? Então aqui, ó, a gente já fez. Faltou fazer só uma coisinha que eu tenho pouco tempo para acabar, que é dizer quem é o que em cada lado. Quem é o polo negativo, quem é o polo positivo. Na pilha, quando a gente pega uma pilha que é redonda, não tem nada dizendo, né, quem é o positivo e quem é o negativo. A cabecinha, a pontinha de cima é o positivo, não é isso? E o de baixo é o negativo, não é assim? Eu nem sei se é, eu tenho uma pilha ali na bolsa. Mas se você tiver aí alguma pilha, tem a pontinha em cima, né, que é o biquinho dela, né? Embaixo tem o fundinho, né? Então um é positivo e negativo. Como é que a gente vê isso aqui? Como é que a gente consegue ver quem é o polo positivo? Então, ó, para isso tem uma dicasinha bem legal que você não erra nunca, certo? O polo negativo é chamado de anodo e é sempre o que oxida. Então, todas as vezes que você achar numa pilha quem está oxidando, você também achou o polo negativo. Todas as vezes que você achar na pilha, na reação lá que ele der, quem é o que está oxidando, quem vai oxidar espontaneamente, você também acabou de achar o polo negativo. Por consequência disso, quando você achar o polo que está reduzindo, você também acabou de achar o polo positivo. É o polo positivo da pilha, certo? E aqui, ó, nós conhecemos ele como cátodo. Grave essas siglas aqui, que você nunca vai errar. Quando ele perguntar quem é o cátodo, quem é o anodo, nunca erra. Não e PCR. Negativo, anodo, oxidação. Positivo, cátodo, redução. Para o pessoal que vocês estão em casa, na parte remota. Então isso foi a explicação da aula de pilhas, a introdução a pilhas. Na verdade tem muito mais coisa para se ver ainda, mas que na verdade só vale a pena quando a gente faz exercício sobre o assunto, tá? Então chegamos até entender quais são, como identificar o polo positivo e o polo negativo de uma pilha, quem é o cátodo, quem é o anodo, passando por toda a parte, desde a sua definição, que está aqui do lado de cá. É muito importante que você assista a aula anterior, que foi a aula de número de oxidação, porque lá você entende o que é a oxidação, o que é a redução. Vai ser muito importante essa parte para você poder identificar quem são esses polos. E aí, passamos por aqui também, né, falando sobre a composição de uma pilha. Isso vai ser muito útil mais na frente, quando você precisar fazer a montagem ou determinar o potencial, até mesmo, né, para montar e calcular o potencial de uma pilha, tá bom? Então, vou ficando por aqui agora. Acompanhe os exercícios, resolva exercícios sobre esse assunto. Vou disponibilizar para vocês. Provavelmente na descrição do vídeo vai ter uma lista de exercícios e um PDFzinho, provavelmente, para você poder acompanhar essa aula de hoje, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu e até a próxima.